E se 4 textos antigos, escritos com séculos de diferença, contassem, na verdade, uma única história? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos conectar os pontos entre eles para revelar uma jornada poderosa sobre liderança, julgamento e redenção. Uma jornada que, olha só, começa com o conselho de uma mãe a um rei e termina com uma canção de louvor cósmica. E a nossa história começa bem aqui, com esse conselho super específico e prático dado a um rei lá nos tempos antigos. Isso não é sobre uma teologia complexa, não. É uma sabedoria fundamental sobre foco e a responsabilidade de quem lidera. E assim, a gente entra no primeiro ato da nossa jornada. A história começa no livro de Provérbios, com uma sabedoria ética, prática mesmo, para um governante humano. Isso aqui vai estabelecer o padrão para tudo que vem depois. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. A lista é clara, bem direta, né? A essência de uma boa liderança, segundo esse conselho, não é sobre poder ou conquista. É sobre defender, sobre justiça e proteção para os mais vulneráveis. É um padrão de integridade, assim, incrivelmente alto. E essa é a grande questão que nos leva ao próximo capítulo. O ideal foi estabelecido, certo? Mas a realidade da falha humana cria uma tensão que pede uma resposta. A história está prestes a mudar de tom. Agora a gente avança para o livro do profeta Zacarias. Aqui, as consequências do fracasso não são mais só pessoais, elas se tornam nacionais. A gente entra num tempo de crise, mas, e isso é crucial, também numa promessa de redenção. A profecia usa essa metáfora, que é muito poderosa. A cidade que deveria ser uma luz acaba se tornando um ponto de conflito, de confusão. É uma imagem muito viva das consequências de não seguir aquele padrão de justiça que a gente viu antes. E então, a gente chega ao coração emocional dessa profecia. Um momento de luto intenso, muito pessoal. Não é um luto distante por uma ideia, mas uma dor profunda, sabe? Como a perda de um filho único. E tudo isso ligado a uma figura que foi traspassada. Mas bem no meio dessa dor toda, a profecia muda de tom. O luto leva ao reconhecimento, e o reconhecimento abre caminho para a esperança. É aqui que a promessa de purificação, de um novo começo, é introduzida. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste. A gente está prestes a dar um salto dramático, saindo da tristeza terrena de Zacarias para uma celebração cósmica. O luto na terra é respondido com um hino no céu. E aqui a gente entra no terceiro ato, o livro do Apocalipse. A escala se torna cósmica. Não estamos mais falando dos deveres de um rei ou do luto de uma nação, mas de uma batalha definitiva, pelo universo. A cena já começa com esse grito de triunfo vindo do céu. É uma declaração de que, apesar do caos e do conflito, o resultado já está decidido. O reinado de Deus é uma realidade presente, poderosa. A identidade do Cavaleiro Celestial é revelada nos seus títulos. Eles não são só nomes, são descrições do caráter e da autoridade dele. Fiel e verdadeiro, por exemplo, ecoa aquele padrão de justiça que vimos lá no início. A palavra de Deus mostra que ele é a própria verdade. E Rei dos Reis, estabelece a sua autoridade suprema e final. E então, o clímax da história é descrito com uma finalidade impressionante. Não há uma luta longa, arrastada. A vitória é rápida, total, incontestável. O conflito cósmico se resolve de forma decisiva. A guerra acabou? A vitória foi conquistada? A pergunta que fica é: e agora? Como quem testemunha esse evento deve responder? E isso nos leva direto ao nosso ato final. A resposta não é medo ou submissão forçada. A resposta adequada, como a gente vê no nosso texto final, o Salmo 147, é uma canção. Uma explosão de louvor que reflete não apenas a vitória, mas a própria natureza do vencedor. Então, o ponto crucial é este: o louvor não é só pela vitória militar, é pelo caráter do rei. Ele cura, ajunta, sustenta, cuida. A grandeza dele é vista tanto no poder cósmico de nomear estrelas, quanto na ternura com os que estão quebrantados. Isso aqui ilustra de forma brilhante a inversão de valores deste reino. O que o mundo valoriza, força física, poder militar, não é o que este rei valoriza. Ele se agrada da reverência e da esperança no seu amor, não na força bruta. E assim, a gente conecta os pontos. Começamos com o padrão de como um rei justo deve agir, vimos as consequências da falha e a promessa de purificação. Testemunhamos a vitória final de um rei divino e terminamos com a única resposta apropriada:
louvor pelo seu caráter. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A jornada que percorremos apresenta um modelo de liderança que começa com a justiça para os vulneráveis e culmina no poder que cura e restaura. A questão final, então, não é sobre reis antigos ou batalhas cósmicas, mas sobre o que nós valorizamos na liderança, aqui e agora.